Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos, na tarde de hoje, ou no horário que formos ver o vídeo, sermos envolvidos pela espiritualidade amiga da Casa do Caminho, Dr. Erma, para que possamos ter um entendimento melhor, mais profundo dessa doutrina, que nos liberta os nossos pensamentos para um crescimento espiritual. E nós também aqui também continuamos a pedir a ajuda, né, financeira para as bolsas que são distribuídas de alimentos, né, campanha do agasalho, né, e com as contribuições que aqueles que puderem para manter a casa, né, nos pagamentos dos seus tributos, com os funcionários, luz, água. Né? Então, vamos começar agora. Então, Sócrates, é o item 4, Sócrates e Platão, percussores da ideia cristã e do Espiritismo. Isso está na introdução do Evangelho. Inicialmente, a gente tem que pensar no seguinte, né? Como nós estamos, todas as ideias, quando elas vêm, elas vieram de formas fragmentadas ao longo de toda a nossa existência, né? Então, e foram essas experiências, né, essas ideias ainda muito rudimentares em vários períodos antes de Jesus, que vão formando, né, dando condições a nós espíritos na época, né, e outros, para que pudessem aceitar novas ideias. Tanto que no Evangelho tem uma parte que fala que hoje nós aceitamos muitas ideias que há 100 anos atrás nós recusávamos. Então tudo precisa de um preparo, né? Então as ideias são lançadas de forma rudimentares, vão se ampliando, se melhorando, até chegar, quando chegou Jesus, que falou através de parábola, dando os exemplos, né? Mostrando uma outra vida até então desconhecida. E depois chega a doutrina espírita, né? Já com as pessoas mais preparadas para poder receber essas informações espirituais, né? Através dos espíritos, que estão até os dias de hoje, né? E cada vez que a gente estuda mais, a gente pode assimilar um pouco mais essas ideias, né? Então, do período de Jesus até a doutrina espírita, né, essa revelação que já tinha sido falado lá por Jesus, que ficaria entre nós, né, levaram 1800 anos, um pouco mais, né, quando veio o primeiro livro da doutrina. Então vocês vejam que depende de tempo para que as coisas venham sendo assimiladas, para que novas ideias venham e comecem a poder as pessoas começarem a entender, a dar ouvidos e prosseguir no caminho, né? Já que nós estamos, dentro da nossa doutrina, estudando uma evolução espiritual. E aqui eu trago, do livro A Caminho da Luz, o seguinte: experiências necessárias, né? Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus,
respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. Então, vocês vejam que já vinha se tendo essas leis pela liberdade dos indivíduos, né, e da coletividade. Emmanuel continua: o mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos e, sem embargo, das lutas renovadoras que aconteceram no orbe há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens, né? Então vocês vejam que qualquer ideia nova, nós tivemos essa luta para se colocar uma nova ideia, para quebrar, né, as tradições, né, essas partes religiosas a qual existiam. E vem tudo isso através de outros precursores, né? Como continua aqui Emmanuel. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Esquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, e, por fim, a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. E por isso que todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates. Então, Emmanuel já coloca aqui esses espíritos que vieram como mensageiros, trazendo novas mensagens para todos nós, novas ideias, para que houvesse uma renovação, né, e um melhor entendimento de tudo o que ocorre verdadeiramente com cada um de nós. E aqui, um pouquinho antes, logo no início já do item 4, Kardec coloca: do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, fora errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele dessa seita e que, se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios, né? Então vamos ver aqui que os essênios, foi o capítulo anterior, mas é bom a gente trazer para dar uma relembrada, né? Os essênios também, seita judaica, fundada cerca do ano 150 anos antes de Jesus. Distinguiam-se pelos costumes brandos e por austeras virtudes. Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição, né? Então vocês vejam que, de uma forma errônea, como Jesus tinha convivido também com os essênios, achou-se que a doutrina de Jesus viria dos essênios, né? Então, aí Kardec aqui continua: as grandes ideias jamais irrompem de súbito, quer dizer, elas vêm num crescente, em toda a parte vêm trazendo novas ideias para que possamos realmente estar preparados para receber essas novas ideias. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos, né? Como o próprio Emmanuel estava falando.
Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos e reuni-los em corpo de doutrina, né? Então, Jesus vem para poder fazer isso, né? E com a doutrina espírita foi a mesma coisa, né? Tivemos aí o Kardec, que reuniu todos aqueles médiuns e todas as informações que os espíritos trouxeram para nós, e fez exatamente isso aqui que ele fala no final, né? Que Deus, né, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar, completar os elementos esparsos, né, que estavam separados, reuni-los em um corpo de doutrina. Foi isso que Kardec fez, né? E aí a gente continua aqui. Tal que se deu com a ideia cristã que foi presenteada muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por princípios precursores como Sócrates e Platão. E aqui é feita uma comparação entre Sócrates e Jesus, né? Que Sócrates, como Jesus, não escreveram nada, né? E no caso de Sócrates, foi o seu discípulo, que foi Platão, né? Mas Platão também, com o seu amadurecimento, com os seus estudos, também contribuiu para essa doutrina de Sócrates e Platão, né? E Jesus, ao seu tempo, também foi injustiçado, assim como Sócrates, e acabou sendo crucificado. E no caso de Sócrates, ele tomou um veneno, cicuta, né? E veio a falecer. Então, nós temos aí algumas umas situações muito parecidas entre Sócrates e Jesus, né? E agora sim, eu começo aqui alguns itens que eu vou passar, né? Não dá para cobrir todos, mas eu vou tentar fazer a maior parte. Então é importante que leiam para que para que as pessoas possam ter um entendimento real do que Sócrates e Platão escreveram, e mostrando essas semelhanças entre o cristianismo e o espiritismo, né? E ele começa aqui. Isso foi pensado, Kardec pensou isso dessa doutrina deles, né? Então tem algumas coisas que ele tirou para mostrar como são muito similares, né? A primeira, o homem é uma alma encarnada, né? Igual a doutrina. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais das ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Quer dizer, de voltar, de não estar encarnado, né? Se torna mais livre. E Kardec explica essa situação. Não se pode anunciar mais claramente a distinção e a independência entre o princípio inteligente, que é o espírito, e o princípio material, o corpo, né? É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, né? Então, porque ele já fala que o homem é uma alma encarnada, né? Então já existe uma pré-existência, né? Muito semelhante ao que o Espiritismo coloca em relação a isso, né? Item 2. A alma se transvia e perturba
quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas às mudanças. Quer dizer, quando nós encarnamos, nós nos envolvemos muito com essa parte terrena, né? Com os prazeres da carne, né? Com todos os bens materiais que podemos possuir. É o que ele vem falando aqui. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada, por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, quando nós nos preocupamos mais com as coisas que vão ser imutáveis, que são as nossas virtudes, é o que nós levamos, né, para o plano espiritual, então nós podemos, como ele coloca aqui, a alma vai ganhando a sabedoria. E isso vai dependendo de encarnação em encarnação, né? Então é o progresso normal a qual a doutrina nos ensina, né? E o Kardec ainda fala aqui: assim, ilude a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra-terra, do ponto de vista material. Para as apreciar com justeza, tendes ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Então, é o que nós devemos fazer, termos uma preocupação maior nesse ponto de vista espiritual. É claro que temos que cuidar do nosso corpo, porque estamos encarnados, temos as necessidades, né, aqui na Terra, mas temos que dedicar parte do nosso tempo à vida espiritual. O item 3. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Quer dizer, enquanto nós nos dedicarmos única e exclusivamente às questões materiais, nós nunca vamos encontrar a verdade. Então, são coisas que nós temos que dar valor, que nós já temos esse entendimento dessa vida espiritual. Então, que ela é a coisa mais importante do que essa parte material. Né? E ele continua aqui: com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetite, de temores, de 1000 quimérias, de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizado nem por um instante. Todavia, não nos é possível conhecer puramente coisa alguma enquanto a alma não nos está ligada ao corpo. De duas uma: ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então lícito e esperá-lo com homens igualmente libertos e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. E Kardec explica: está aí o princípio das faculdades da alma obscurecida por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Trata-se, porém, apenas de almas já depuradas, apenas o mesmo
não se dá com as almas impuras. Quer dizer, nós estamos ainda muito presos ao corpo físico e ficamos ali, nessas atrações, nessas seduções terrenas, né? Então, isso nos atravanca muito o nosso processo espiritual. Então, é importante que a gente possa ter esse tempo para para o nosso espírito, né? Para a nossa alma. Nos dedicarmos exatamente ao que é eterno, ao que é belo, né? Buscando com os esclarecimentos espíritas, nos libertarmos dessas coisas que são fúteis, passageiras, né? E que nós acabamos entrando, né, nesses meios de comunicação, fazendo que consumimos coisas, muitas das vezes, ou maioria das vezes, desnecessárias. E a gente só encontra felicidade se tiver determinadas situações, né? 4. A alma impura nesse estado se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e material. Erra então, diz-se, em torno dos monumentos e túmulos, junto aos quais já se tem visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-los. Quer dizer, nós temos espíritos que desencarnam, mas ainda estão muito ligados a essa questão material e não se desligam da Terra, né? E aí ficam por aí, né? Como Kardec vai explicar aqui, ó, não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito, qual mostra o espiritismo nas evocações. Quer dizer, no trabalho espiritual, quando é feito na desobsessão, esses espíritos são chamados para serem orientados para poderem progredir na sua vida, né? Então eles necessitam ainda de muita ajuda e se libertar dessa parte material a qual eles estão muito ligados, né? 6. Os demônios ocupam o espaço que separa o céu da terra, constitui o laço que une o grande todo a si mesmo. Não, entretanto, nunca a divindade em comunicação direta com o homem, né? É o que depois o Kardec vai explicar. Nós não nos comunicamos diretamente com Deus, e sim através desses espíritos que são nossos anjos guardiões, né? Os nossos espíritos protetores, que é através deles. E ele continua aqui: é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, quer durante a vigília, durante o sono, né? Então, o Kardec explica aqui que a palavra daimon, da qual fizeram o termo demônio, não era na antiguidade tomada a má parte como nos tempos modernos. Não designava exclusivamente seres malfazejos, mas todos os espíritos em geral, dentre os quais se destacavam os espíritos superiores, chamados de deuses, e os menos elevados, os demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens, né? E assim, o que é importante aqui também ressaltar é essa comunicação
que Sócrates coloca, né, durante a vigília e durante o sono. Não é isso que nós aprendemos na nossa doutrina? Que através do sonho, todas as noites, o corpo se desliga, né? A alma se desliga do corpo físico, fica ligado só pelo cordão, e aí nós podemos ir ao mundo espiritual. E durante a nossa vigília, muitas das vezes recebemos intuições para fazer determinadas tarefas, né? Então, é isso que Kardec traz para todos nós, mostrando já toda essa estrutura que já veio antes de Jesus, né? Isso aqui vem em torno de 500 anos antes de Jesus, né? Depois vem Jesus e depois vem a doutrina espírita. Então vocês vejam que é um crescimento de todas essas informações, né? E aqui não tem a clareza a qual nós temos dentro da doutrina espírita, mas ela é muito semelhante, né? Então é muito importante a gente perceber tudo isso, todo um crescimento espiritual que nós necessitamos para receber novas informações. Porque se nós não estivermos preparados, nós não conseguiríamos caminhar. Imagina ideias muito avançadas que ficariam muito difícil das pessoas, né, receberem essas informações, terem um entendimento. Então, todas essas informações dessa parte espiritual, dessa parte cristã, elas vêm ao longo do tempo, de acordo com a transformação de todos nós, como uma comunidade, né, como uma humanidade que está aqui na Terra, para podermos ir evoluindo de acordo com o que nós temos, né, naquele momento, e podermos aceitar novas ideias. No item 7, a preocupação constante do filósofo, tal como compreendiam Sócrates e Platão, é de tomar o maior cuidado com a alma, menos pelo que respeita a esta vida, que não dura mais do que um instante, do que tendo em vista a eternidade. Então, quer dizer, a gente dá um valor muito maior ao que não é durável, né? Que uma vez morto o corpo, o espírito ele se desprende, ele continua vivo. E nós não damos esse valor tão grande à nossa alma. Cuidamos muito mais da parte material, nos ligamos de uma forma muito enraizada a essas preocupações que nós temos diariamente, né? Só vamos ser felizes se tivermos um carro. Aí você compra o carro, aí tem que ser um carro melhor. E nós vamos criando situações cada vez mais fugazes, né? Que não vão levar a nossa evolução espiritual. No item 8, se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo decompõe-se, volta à matéria. Quer dizer, na hora do desencarne, é o que ele coloca aqui. Nós vamos para um mundo imaterial, invisível, né, aos nossos olhos, aqui da Terra. E o corpo, na sua decomposição, ele retorna para um todo, né, da Terra. Então, ele já faz uma grande separação, e é isso que a própria doutrina traz, né? E o cristianismo também fala, né,
só que de uma outra forma. Muito importante, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente material, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais, que a impedem de elevar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na terra. Quer dizer, enquanto não for me desmaterializando, eu ainda vou ficando preso ao mundo de provas e expiações, né? E cada vez mais que a gente consegue progredir, nós vamos para mundos melhores e vamos tendo um desligamento em relação à matéria. No item 9, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios, né? Então, assim, nós teríamos o quê? Poderíamos ter todas as tendências para o mal, porque só existe essa vida. Qual a necessidade de eu perder tempo em práticas do bem, né? Então, isso seria alguma coisa voltada sempre para a parte material. Porque se eu fiz o bem, se eu fiz o mal, se a vida acaba, né? Se só tem isso, então não há necessidade de eu perder meu tempo, né? E ele continua, aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo, né? O 10º aqui. O corpo conserva bem impressos os vestígios dos cuidados de que foi objeto e dos acidentes que sofreu. Dá-se o mesmo com a alma. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhe deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar, não de parecer, mas de ser homem de bem. Isso foi um colóquio de Sócrates com os discípulos na prisão, né? O que eu acho interessante aqui é que ele fala dessas marcas que se leva para outra vida, né? E a doutrina fala o quê? Do perispírito, dessas marcas que ficam no nosso perispírito, a qual nós carregamos. E Kardec explica aqui, mesmo o pensamento exprimiu Jesus, usando desta figura. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra, né? Ele fazendo essa comparação, que mais vale ser injustiçado do que cometer uma injustiça, né? Então a gente, essas partes que Kardec trouxe, foi para nos mostrar exatamente essa parte cristã, espiritual, né, da doutrina, como são realmente muito semelhantes, né, de uma outra forma, mas as coisas vão evoluindo, né? De duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sono e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte
é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir. Que felicidade é de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. Quer dizer, é o que é o que a doutrina fala em relação a isso, né? Nós somos recebidos pelos nossos entes queridos, né? E nós temos essa assimilidade com esses entes, com outros amigos que já fizemos, né? Então, vocês vejam o pensamento de Sócrates, de Platão, já naquele tempo, né? Como são muito semelhantes, né? E o Kardec fala aqui também, ó, segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nenhuma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade, né? Quer dizer, aí o item 12, né? Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça nem fazer o mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se outros voltarem uns aos outros mútuos desprezos, né? Então, assim, a gente poder fazer realmente, né, a prática da caridade, né? É como Kardec fala, não está aí o princípio da caridade, que prescreve não a retribuição do mal com o mal, né? E perdoar os inimigos. É isso que foi Cristo pregou o tempo todo, né? O 13. E pelos frutos que se conhece a árvore, toda ação deve ser qualificada pelo que produz, qualificá-la de má quando dela provém mal, de boa quando de origem ao bem, né? E na máxima aqui de Jesus, pelos frutos que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho, né? Aqui vem falar da riqueza, né? Então Sócrates fala, a riqueza é um grande perigo, né? É o que a doutrina fala, que é uma das provas mais perigosas devido à sedução que ela nos traz. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que lhe pertence, né? É uma coisa totalmente diferente, né? A pessoa não se preocupa em momento algum com a questão da parte espiritual, né? De poder distribuir, fazer um bom uso da riqueza. Então é isso que nós aprendemos dentro da doutrina, que é uma prova muito perigosa, que é uma prova de muita sedução e tem um arraste muito grande, né? Na 15ª aqui, as mais belas preces e os mais belos sacrifícios prazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforço por se lhe assemelhar. Quer dizer, ele aqui está falando, como aqui dentro do Evangelho fala, não adianta a gente falar preces com palavras bonitas, né, aquelas preces longas e tudo mais, né, e a pessoa não ter virtudes. Não adianta isso. Então, que a gente possa realmente prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos caminhos que nós temos que seguir,
né? Da valorização que temos que dar para o nosso espírito, que esse é imortal, esse vai ser eterno, né? Então, que a gente possa aqui, ainda teria mais uns 4 itens aqui pequenos, né? Mas o tempo aqui já se esgotou. Que a gente possa perceber dessas ideias que elas vão, ao longo do tempo, se preparando para que novos espíritos, em tempos diferentes, possam receber novas informações melhores, com mais precisão, como foi dito ali, que vem sempre homens reunindo todas as informações que estão esparsas para se tornar uma doutrina, para levarmos a todos nós, trazer a todos nós realmente um conhecimento de amor ao próximo, de amor a Deus e de nos amarmos também. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus.